Olá, meus queridos alunos da Escola Júlia Alenquer Fontinelli. Aqui quem vos fala é o professor Oséias, da disciplina de Química. Gravando aqui a nossa videoaula de revisão, tá certo? Para a prova, tá bom? Incluindo os conteúdos da AP1, que foi concentração de soluções, e o conteúdo da AP2, que foi processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Está aqui a referência do livro didático, onde está esse conteúdo para leitura, tá? E eu vou aqui prosseguir para nós tirarmos aqui mais dúvidas, né, em relação à prova de vocês, tá? Então vamos lá. Conceitos iniciais a respeito do nosso assunto. Concentração, tá? É um conceito amplamente usado, né? Você vai ver em rótulos de produtos, né, como suco, detergentes, produto de limpeza, enfim. Vai ter todo esse contexto aí da concentração, gente, tá? Em termos químicos, a concentração nada mais é do que a relação entre a massa do soluto, que está sendo dissolvido, né, e o volume total da solução em questão, tá? Essa relação para nós entendermos o que é a concentração. Podemos observar aqui a imagem, né, o soluto sendo adicionado ao solvente e nós temos uma solução, tá? Quase todas as reações químicas elas envolvem, né, um reagente, que será o soluto qualquer, sendo dissolvido em um líquido, né? Nós temos vários tipos aí de soluções, né, que são remédios, bebidas, etc. Todos são chamados de soluções que podem estar concentradas ou não, né? Mais concentradas do que outras, certo? Uma solução ela é composta de duas partes, né, que é o solvente, aquilo que dissolve, e o soluto, que é dissolvido. Tá bom, gente? Então, vamos lá dar sequência aqui. O que nós podemos entender aqui a respeito da concentração, tipos de concentração, né? Primeiro, que ela estabelece aqui uma relação matemática para a gente conseguir encontrar o valor dessas concentrações nas soluções, tá bom, gente? E a principal unidade de concentração que a gente vai usar na nossa aula é a concentração comum e a concentração molar. Existem outras, mas a gente está trabalhando com essas duas aqui, tá? São bem importantes para o estudo de química. Primeiramente, vamos entender alguns tipos de soluções, certo? As soluções elas podem ser, gente, insaturadas, saturadas ou supersaturadas, né? Isso vai depender de quê? Da quantidade de soluto que está nesse solvente, tá? E se esse soluto ele está numa quantidade adequada ou se ele está ultrapassando o limite da solubilidade que o solvente tem, que a gente pode usar aqui, chamamos de coeficiente de solubilidade, né? A capacidade do solvente de dissolver o soluto, né? Isso tem um limite, né? E a gente tem um exemplo aqui, ó, um copo d'água não pode dissolver todo o açúcar do mundo, né? Ele vai dissolver apenas uma quantidade X ali de açúcar, tá? Então vamos entender aqui. Para me chamar uma solução de insaturada é quando o soluto ele está abaixo desse coeficiente, né? Sobra moléculas de água, né, livres ali na solução que não estão dissolvendo esse soluto, tá? Saturada é quando é igual, né, esse coeficiente ele é igual ao valor, tá bom? E supersaturada é quando o limite ele é ultrapassado, tá certo? Então vamos ver aqui na sequência o que a gente pode entender a respeito dessa parte aqui de insaturadas e saturada, ó. As soluções supersaturadas, gente, que contêm uma quantidade de soluto superior ao coeficiente de solubilidade, elas são difíceis, né, de preparar porque são muito instáveis, né? Mas vamos ver aqui o exemplo, ó. Eu tenho aqui 25 gramas de sal em 100 gramas de água. Como é que fica? Insaturado, ou seja, está tranquilo, né? Se eu tiver 50 gramas do sal para a mesma quantidade de água, eu vou formar uma solução saturada com um corpo de fundo, ou seja, vai ter 14 gramas aqui, que não vai dissolver porque o limite é 36, tá bom? Então vamos para frente aqui, ó. Aí vamos trabalhar aqui um pouco da concentração comum, né, onde envolve o cálculo, tá?
Concentração comum é a relação da massa do soluto com o volume da mesma solução, que eu falei anteriormente, tá? Temos aqui a nossa fórmula, gente. Quando eu estiver falando de concentração comum ou apenas concentração, tá? Você vai usar essa fórmula aqui, certo? C igual a M1 dividido por V. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume total, certo? Concentração comum é C, massa do soluto em gramas, volume da solução em litro. Se tiver em ml, transforma, né? E se eu pedir em ml, não precisa transformar. Leia direito o enunciado da questão, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês uma tabela de conversão aqui para vocês entenderem como é. Na concentração comum, nós usamos a expressão no sistema internacional de gramas, quilogramas por metros cúbicos. Porém, é melhor e é comum expressar em gramas por litro, que é mais interessante, né? Então, litro, para transformar em ml, multiplica por 1000. Se está em ml para transformar em litro, que é o que a gente mais usa, divide por 1000, certo? Se eu pedir o resultado em gramas por ml, não precisa transformar, faça a divisão direto na fórmula, certo? Preste atenção no enunciado da questão. Concentração comum, exemplo, vamos lá. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, qual é a concentração do sal nessa solução? Vamos lá, vamos achar aqui os valores. M1 é 20, o volume é 500 ml, dá 0,5 litro, né? Vamos aplicar a fórmula, substituindo os valores e dividindo, vai dar 40 gramas por litro o valor da concentração desse sal, certo, gente? Vamos lá, concentração comum, mais um exemplo aqui de um frasco de remédio, eu já expliquei esse exemplo aqui na P1, né? E ele já me dá a concentração aqui, 50 miligramas por ml. Pergunta, quantos miligramas de soluto há em cada ml? Obviamente 50, certo? O próprio enunciado já te dá a resposta. B, quantos miligramas de soluto há em meio litro de solução? Vamos calcular. Usando a fórmula, temos a concentração é 50, né? Aqui eu vou encontrar a massa, tá? Não é a concentração. Tem hora que a gente pode inverter aí, ó. Então, eu vou inverter aqui para multiplicar, ó. Quando eu substituir os valores aqui, eu vou, ó, M1 igual a 50, que estava desse lado aqui do sinal, então ele vem para esse lado aqui multiplicando, né? 50 vezes 500, que vai dar 25.000 miligramas o valor da quantidade de soluto em meio litro, né, dessa solução, tá? Vamos lá, concentração molar. Gente, quando eu colocar concentração molar ou molaridade, aí você já usa esse esquema aqui, que eu vou mostrar agora. Concentração molar ou molaridade é a quantidade de soluto em mols dissolvido num volume de solução em litros, né? Certo? Então, a gente já sabe aqui o que é o mol e quanto ele vale, eu já expliquei isso anteriormente, tá? Então, vamos aprender aqui os conceitos da fórmula aqui, ó, a fórmula. Ah, professor, eu quero usar a regra de 3, dá certo? Dá sim, com certeza a regra de 3, eu vou mostrar aqui um exemplo já da regra de 3, tá? M1, massa do soluto, M maiúsculo, massa molar, que a questão vai te dar essa massa molar, certo? E o volume da solução em litro. Vamos lá, exemplo. Calcule a concentração em mol, ou seja, a molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Dado massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, vamos lá, fazer a regra de 3. 1 mol está para 180 gramas de glicose. Se eu tenho uma molécula de glicose, quer dizer que eu tenho 1 mol dessa molécula, tá, gente? Então, vou colocar aqui 1 mol está para 180 gramas de glicose e x gramas está para 18. Eu quero descobrir o valor em mols aqui, ó, molaridade, valores em mol, né? Então, como eu não sei, eu coloco x, mas eu sei a minha referência que é 18 gramas da glicose, né? Se 180 está para 1, 18 está para quanto? Vamos descobrir. Substituindo os valores aqui, né? Aliás, vamos fazer a regra de 3, que não é a fórmula, né? Na fórmula a gente substitui os valores. Então, x é igual a 18 vezes 1 dividido por 180. 18 vezes 1 dá 1, então 18 dividido por 180
vai dar, vamos lá, 0,1 mol por litro, certo? É assim que você vai encontrar a resposta aqui usando a regra de 3. Vamos para mais um exemplo aqui, 20 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em água, sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é igual a 40 gramas por mol, e que o volume da solução foi completado para 500 ml, então calcule, né? Vamos calcular aqui a concentração comum, que é aquela primeira lá, muito simples, ó. 20 gramas, transformei o 500 ml em litro, dá 0,5, resultado 40 gramas por litro da concentração comum. Concentração molar, que é o M, o primeiro M que eu quero encontrar, né? M1, 20, aí o M maiúsculo é 40, que é esse valor aqui que a questão já te dá, ó, 40. O 0,5 do volume que eu uso aqui, fazendo aqui a multiplicação e depois a divisão, vai dar 1,0 mol por litro, que é o valor molar da concentração de hidróxido de sódio, certo? É a molaridade. Então, vamos para o conteúdo da P2, termoquímica, processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Entalpia, que a entalpia ela é a quantidade de calor liberado ou absorvido num sistema, seja numa substância, numa reação química ou num processo físico ou químico, até se for o caso, tá? Então, a entalpia é essa energia liberada na forma de calor ou absorvida, tá, gente? Representado pela letra H, entalpia, tá? Na prática, nós só conseguimos calcular a variação da entalpia, não exatamente essa entalpia, gente. Então, como é que eu posso calcular o valor da entalpia de uma reação? Eu vou fazer a subtração entre o valor final menos o valor inicial dessa energia em uma reação. Eu vou tentar fazer essa subtração e eu vou conseguir encontrar o valor, certo? HF é o estado final e HI é o estado inicial, certo? Ou seja, HI é ali os reagentes, né? E HF seria ali os produtos, né? Para uma reação química teremos reagentes e produtos, né? Onde os reagentes é o estado inicial, produtos é o estado final. Acabei de falar isso, tá, gente? Então a gente representa aqui A formando B, tá? Ó, HP menos HR, ou seja, entalpia do produto menos a entalpia do reagente, né? O produto é a entalpia final e o reagente é a entalpia inicial, para vocês entenderem aquela fórmula anterior, tá? Quando houver absorção de calor, nós teremos o que, gente? Nós teremos a entalpia dos reagentes, certo? Isso vai absorver calor, é uma reação endotérmica, certo? Quando nós tivermos a liberação de calor, né, que é uma equação invertida, nós vamos ter a entalpia dos produtos, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? B formando A mais calor. Exotérmico, né, ó? Tem mais coisas aqui para aparecer, só um minutinho, certo? Os processos endotérmicos e exotérmicos são opostos, tá? Aqui o exemplo aqui da liberação de calor endotérmico, tá bom? E esse aqui a gente já verifica que é o exotérmico, endotérmico exotérmico, tá? Esse absorve calor e esse aqui libera calor. A gente vai ver melhor aqui na sequência, tá? Eu tô falando um pouco rápido, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Para a equação de decomposição da água oxigenada, nós temos, ó, água oxigenada sendo decomposta, formando água e oxigênio, tá? Para escrever uma equação termoquímica, deveremos ter o quê? Balanceamento, indicar o estado físico, né? E revelar o valor dessa variação de entalpia da reação, que no caso aqui é menos 196 kJ por mol. Essa é a energia que foi liberada, né? Negativa aqui, ó, exotérmico, tá? Não esqueça disso. Representando aqui, ó, uma transformação exotérmica que libera calor, nós vamos ter, ó, A mais B formando C mais D mais calor. Olha que o produto aqui, gente, ó, liberou calor, energia. Então, exotérmico, né? A mais B formando C mais D, variação de entalpia menor que zero, ou seja, esse valor de entalpia numa reação exotérmica é negativo, tá? Menor que zero. Exemplo aqui, ó, formação da amônia, né? Ó,
menos 92,2 kJ por mol. Essa é a variação de entalpia, ó, tá bom? A formação da amônia aqui, isso libera calor, né? Para a gente formar amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, tranquilo? Vamos para o contrário agora, endotérmico, absorve calor, né? Então vamos ter aqui, ó, A mais B mais calor, absorvido pelos reagentes, esse calor, tá, gente? Formando C mais D, né? Então, repetindo aqui, ó, A mais B formando C mais D, nós vamos ter uma variação de entalpia positiva, maior que zero, né? Então, processos endotérmicos, a variação de entalpia será positivo. Exemplo, eu tenho aqui CH4 mais H14, né? Mais não, aqui é uma substância só, gente. Mais 249 kJ de energia, certo? Indicando o quê? Que é uma reação endotérmica, né? Está acontecendo aqui a decomposição aqui, formando dois produtos aqui, ó. Isso com a absorção dessa quantidade de energia aqui, tá, gente? Aí ela repete aqui, mostrando a variação de entalpia, mais 249 kJ, positivo, endotérmico. E você vai verificar que a energia está aqui junto dos reagentes, tá? O valor da energia, tá bom? Vamos ver aqui, cada substância, gente, está associada a uma certa quantidade de energia, tá? Cada substância. Que ela será alterada quando a substância sofrer uma transformação, né? Aí ela vai liberar ou absorver essa energia, né? Se ela absorver, ela é uma reação endotérmica, né? Ela está participando de uma reação endotérmica. E se ela liberar essa energia, ela estará participando de uma reação exotérmica, certo? Vamos ver aqui, ó, exemplos aqui de reações exotérmicas, perdão, o meu slide está doido aqui. Reações endotérmicas, absorve calor, cozimento aqui, né, ó, de um alimento, isso absorve calor, né, para que o alimento consiga ser cozido. E uma combustão aqui de uma fogueira, né, ela vai liberar calor. Como é que eu sei disso? É só você chegar perto que você vai sentir o calor, certo? Reações endotérmicas, vamos aqui para um gráfico para vocês entenderem o seguinte, gente. Caminho da reação e a entalpia aqui subindo, né? Ó, presta atenção. A formando B, entalpia dos reagentes. A, entalpia dos produtos, que é o produto B, né? Essa entalpia dos reagentes ela é menor. Para ocorrer a reação é necessário absorver calor. Então, como os reagentes têm uma entalpia baixa, então para que a reação aconteça, ele tem que absorver calor, gente. Senão a reação não acontece. Então, ó, a absorção de calor, A para B, certo? Endotérmico, beleza? Ó, A mais calor formando B. Reagentes mais calor formando produto. Variação de entalpia, HP menos HR, certo? Como HP maior que HR. Por isso que HR, que é a entalpia dos reagentes, precisa absorver calor. Tranquilo? Ó, entalpia maior que zero, positiva, certo? O sinal positivo da variação de entalpia indica que houve absorção de energia durante o processo, tá bom? Na exotérmica, gente, já é totalmente ao contrário, ó, o valor, essa energia ela vem de B para A, ela vem do produto para o reagente, né? Então, a entalpia dos reagentes, B, entalpia dos produtos, A, certo? Como a entalpia dos reagentes ela é maior, nesse caso aqui, né? Sempre que ocorre a reação, ela vai ter que liberar esse calor, porque ela está com uma quantidade bem maior aí, vai precisar liberar. Então, acontece a liberação de energia de B para A, né? Ou seja, do reagente para o produto, tá certo? Liberando calor. Beleza, gente? Reagente formando produto, produto mais calor. Liberou, né? Aí, então, ó, mesma fórmula, certo? Só que agora, ó, a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. Beleza? Entalpia menor que zero. Sempre o valor vai ser negativo. O sinal negativo indica que houve liberação de energia no processo, certo? Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Pause o vídeo aí para compreender melhor, tá bom? No mais, no Meet tiraremos as demais dúvidas
Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.